Olá, gente. Estamos aqui no terceiro podcast do Construir. Eu sou Vládia Lira, sou a diretora do Construir e hoje a gente vai discutir sobre a clínica infanto-juvenil no olhar gestáltico, né? Com 3 psicólogas que são referência, né, na nossa área. A gente tem a Tatiana Lima, a gente tem a Manuela Carneiro e a Daniele Cavalcante. Como vocês sabem, eu sempre peço para que os convidados e as convidadas se apresentem. Então, por favor, se apresente aqui para que as pessoas possam conhecer vocês. Quem começa? Bom, oi pessoal. Bom, eu sou Manuela Carneiro, sou psicóloga clínica infantil e juvenil. Eu já tive algumas outras experiências sem ser diretamente na clínica, mas hoje atualmente estou exclusivamente na clínica. Sou formada pelo Construir, fiz a especialização em gestalterapia, também tenho formação na clínica infantil e juvenil e nesse momento tenho me dedicado aos estudos a essa clínica. Obrigada, Manu. Eu sou Daniele Cavalcante, sou psicóloga clínica infanto-juvenil, também já atuo na área há um tempinho. Há 18 anos, né? A gente estudou junto, gente. Eu adoro dizer isso. Temos a maioridade aí na psicologia, né, Flá? Atualmente eu sou sócia do Espaço ELAN, de Desenvolvimento Psicológico Infanto-Juvenil. A gente tem um foco de trabalho, né, que pega aí a maternidade, a infância e a adolescência. E me dedico já há um tempo aos estudos nessa área e principalmente ao campo das neurodivergências. Ok. E eu, né, a última, Tatiana Lima, né, sou psicóloga clínica há... Mais um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Acho que 21 anos, né, que eu sou psicóloga clínica e trabalho com a clínica infanto-juvenil desde então, que sempre foi uma paixão para mim, sempre foi muito encantador, né? Então, também tive a oportunidade de estar em outros espaços, também exercendo a clínica, né, no hospital e também trabalhando com crianças, mas atualmente eu me dedico mais à clínica mesmo, ao meu consultório, e também eu sou supervisora, né, de estágio curricular na Unifafir e sou supervisora de gestalterapia. E gosto muito, 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 muito de discutir essas questões. Eu assim, acho que é importante a gente colocar a importância desses espaços de discussão, né, principalmente numa perspectiva gestáltica, de tantos temas, né, da contemporaneidade que tem, né, chegado aos nossos consultórios e a gente tem percebido, né, essas demandas todas e parabéns pela iniciativa aí de pensar esse espaço para a gente conversar um pouquinho, né, sobre essas questões. Que bom. Eu que te agradeço, né, agradeço vocês, né, de vocês estarem aqui. Gente, eu preciso dizer que essas duas são professoras do Construir. Estou dizendo porque vocês vão adorar a fala delas. Então, né, estão falando por conta disso. E Manu também, né, vai estrear também aí como professora, né, no nosso espaço. Bom, a gente tem percebido, né, dentro da clínica infanto-juvenil, algumas demandas, né, a gente tem conversado aqui, sempre quando a gente vem para cá, a gente faz um bastidores, né, porque eu gosto de saber como é que elas estão trabalhando, quais são as temáticas que a gente acha relevante para a clínica. E aí, dentro de uma clínica infanto-juvenil, tem trazido, né, as demandas de agressividade, né, em crianças, né, com várias formas de se apresentar, né, e aí a gente fica pensando, né, o que é que está acontecendo, né, que essa demanda, ela está chegando nesses espaços de vocês, né, e como é que a gente olha para essa demanda da agressividade. Essa é uma inquietação minha, né, eu acho que já há algum tempo eu venho observando isso, né, dos responsáveis chegarem na clínica trazendo a questão da agressão ou da agressividade como uma queixa, né, como um sintoma. E isso tem sido muito frequente, né, eu sou psicóloga há 21 anos, mas ultimamente eu tenho percebido isso numa frequência, não sei vocês, acredito que sim, né, numa frequência maior. E o que me chama a atenção é que sob, vamos dizer assim, o guarda-chuva, né, do termo agressividade, agressão, vem uma série de expressões, de comportamentos e de atos os mais diversos, né? Então, eu escuto muito, não, meu filho ou minha filha tá batendo na coleguinha na escola, tá quebrando os brinquedos, tá sendo respondão ou respondona
em casa, Se né? autoagredindo também. Isso, se autoagredindo, muitas situações envolvendo ambiente escolar também, né, das pessoas sinalizando para os responsáveis comportamentos dito agressivos. Sim. E aí me chama a atenção essa variedade de expressões para um mesmo fenômeno, pelo menos é nomeado como o fenômeno da agressividade. E você trouxe, né, a gente conversando também, que você vê isso muito na clínica, na supervisão, né? Sim, bastante. Com Bastante. os supervisionandos, né? Muito frequente, muito frequente. E vocês, meninas, como é que tá sendo, né, essa visão sobre essa temática? Como é que elas têm chegado aí também para vocês? Bom, eu vejo que após a pandemia, embora hoje a gente já tenha lidado de forma muito tranquila com esse pós a pandemia, acreditando que não tivemos nenhum reflexo sobre ela em relação ao comportamento, em relação às vivências e ao próprio desenvolvimento da criança, mas com o decorrer do tempo a gente vem percebendo que tem tido, sim, repercussões, que essa agressividade, ela teve uma potencializada muito grande diante dessas repercussões que a gente vivenciou socialmente, emocionalmente e na própria dinâmica familiar também. Então, constantemente, as crianças de 4 a 5 anos vêm sendo um foco bastante, né, desse campo da agressividade, diante das suas relações, de como ele vai entrando em contato com o outro, com os familiares, com o ambiente também, o quanto essa desregulação, né, se a gente pode chamar assim, emocional, vem cada vez mais potente em relação às crianças. Uhum. Então, é de fato um fenômeno muito presente na clínica hoje. Eu observo essa crescente também, sabe? Eu acho que a gente vive um cenário hoje em que muitas queixas realmente perpassam por essa questão da desregulação que Manuela trouxe, assim. É uma dificuldade, eu percebo muito dessa forma, assim, uma dificuldade em compreender o que o comportamento da criança está comunicando, né? Porque é um ponto, a gente na gestalterapia entende muito a agressividade como uma comunicação de algo, né? E, ao mesmo tempo, também, uma coisa que me chama a atenção é, né, todo esse campo, todo esse contexto em que a criança está. E quando a gente vai olhar mais de pertinho, muitas vezes a gente encontra também no adulto referência a essa desregulação. Né? Então, é algo que a gente, depois da pandemia, eu acredito que isso ficou mais evidente, até porque existem muitos estudos, né, também. Esse contato se intensificou mais, né? Assim, foi um momento de muita mudança e ajustamento para muitas famílias. E, ao mesmo tempo, eu percebo, né, que esses ajustamentos, muitas vezes, chegaram de uma maneira que impacta tanto esses pais, essas pessoas que estão ali, né, exercendo a parentalidade diretamente, quanto as crianças. Sim. Então, eu vejo o aumento da agressividade e dessa desregulação, né? E, ao mesmo tempo, quando a gente coloca aquela lupinha para ampliar o olhar, eu também vejo uma dificuldade de corregulação. Então, a gente também vai encontrando, às vezes, nessas famílias, um ambiente que foi se, né, desorganizando. Sim, né? funcionando de uma outra forma, né? Exatamente. Que esse impacto, né, dessa pandemia. E a gente percebe que atualmente, né, a gente recebe informação. A gente não trata as informações, né? A gente é um turbilhão. Então, como é que a gente tem desenvolvido essa crítica, né? Daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente vivencia todos os dias, porque essa é a nova era, né? É uma era que facilita a comunicação, nos aproxima, como também distancia de uma outra forma. Nos cobra também bastante. Nos cobra Por bastante. causa desses estímulos, esse excesso de informação. Uma hora é dessa forma, outra hora já não é. E como é que eu dou conta? É assim pro meu filho? Não é. Aí eu tô rindo agora, que eu tô lembrando de uma cena que era assim, eu fui fazer algo no Instagram, e aí a pessoa que fala de marketing, ela fez, não, Vlad, agora tem que botar a letrinha desse jeito. Eu, ai meu Deus, como é que eu vou enxergar aqui? Já mudou. Aí daqui a pouco, não, é pra fazer desse jeito. Eu disse, gente, realmente preciso sempre de alguém pra me orientar, porque eu não dou conta. Eu não dou conta. Não se dá conta. E é interessante, Vlá, porque assim, a gente vai vendo isso, né? Eu acho que nunca a gente teve uma época com tanta informação sobre a parentalidade, sobre manejo desses comportamentos, principalmente agressividade, que acho que é um grande campeão, porque desafia, né? Desafia esse lugar de muitas vezes, né? Ainda é um lugar que alguns pais ou alguns cuidadores reforçam, que é o lugar do controle, né? Então, quando a criança aparece
aparenta um comportamento assim, rapidamente, se você for para a internet, que é o grande boom de informações hoje, a gente tem um acervo de estratégias, de perspectivas, né, de olhares para esse tipo de comportamento e que vão gerando, né, ao invés muitas vezes de gerar um conforto, né, e um encontro ali com uma possibilidade de organização da criança, vão gerando mais dificuldade, né, nessas famílias, porque aquela criança que é muitas vezes o exemplo do manejo do comportamento não é aquela mesma criança que eu estou diante dela no dia a dia, não é o mesmo ambiente. Então, acho que a gente hoje vive um grande desafio, né? Eu falo um pouco nesse sentido, enquanto psicóloga da infância e adolescência, que é meio que concorrer, né, com os manuais ou com essas informações que chegam, mas que elas são informações gerais. Chega de forma massificada, né? E universais. Exatamente. Não tem como, né? Agora, sabe o que é que me chama muita atenção? Além de a gente ter percebido, a gente vem percebendo esse aumento, né? Essa questão da agressividade enquanto uma dificuldade, né, das próprias crianças e das próprias famílias de darem um contorno, né? Porque a gente, em Gestalt, eu penso que a palavra contorno é bem mais interessante do que controle, né? Porque o controle passa muito essa perspectiva de abafar ou de reprimir. E aí, de fato, a gente percebe, né, muitas expressões de comportamento que falam pra gente de uma dificuldade de lidar com essa agressividade, com essa agressão, mas existe uma fala de uma outra ordem, que vem por parte dos responsáveis, que quando a gente se debruça sobre o fenômeno para entender, a gente vê que, na realidade, é muito mais uma dificuldade desses responsáveis de lidarem com uma criança que se posiciona, com uma criança que diz não, com uma criança que não aceita algo, né? Porque eu acho que terminou se construindo essa ideia de que criança não pode quase nada, né? E que adulto pode tudo. Então, assim, eu percebo muito isso. E essa demanda vem, né? Quando vem com toda essa expectativa. E vocês que trabalham, né, assim como eu, com a clínica infantil, é um grande desafio a gente lidar com essas expectativas dos responsáveis. Porque quando os responsáveis chegam trazendo o problema já situado, localizado, identificado, que é: meu filho, minha filha tem estado muito agressivo, muito agressiva. Tá, aí tá a questão. E o que se espera da gente? Então, tem uma questão que eu sempre coloco, né, para as estagiárias e para os estagiários, que é nesse contato inicial com os responsáveis, perguntar quais as suas expectativas com relação ao processo. Porque muitas vezes as crianças e adolescentes chegam como pessoas a serem consertadas. Tem um problema, o problema foi identificado, um problema individualizado, circunscrito à criança, Sim. Né? E que a família está ali, ou os responsáveis estão ali para a gente resolver o problema. Sim, né? Então, sem querer se implicar, né, no processo de cuidado dessa criança. E assim, o quanto essa família mobiliza esse comportamento, Sim. né? Ou quanto essa família quer tirar esse, né, se a palavra, né, esse comportamento, que é assim que os pais se apresentam. Mas aí, quando você fala, Tati, da agressividade, né, eu queria também escutar de vocês, que a gente, para as pessoas que estão em casa, né, entender o que seria uma agressividade, né, de ir contra as normas, né, uma agressividade que é impulsionadora de mudança, e essa agressividade, né, que está surgindo dentro da clínica também, dentro de uma outra perspectiva. Você quer começar a falar? Eu gosto muito de um texto, né, de Laura Pels, que é Como Educar Crianças para a Paz. E nesse texto ela traz toda essa outra perspectiva, porque acho que a civilização e a sociedade tendem a olhar para a agressão como uma coisa a ser reprimida, como uma coisa a ser extinta, como uma coisa a ser controlada. E aí vem Laura, né, nesse texto brilhante, e mostra pra gente que a agressão na realidade é uma força propulsora que é inerente à nossa natureza, né? Todos nós, quer queiramos ou não, nós temos essa força, a agressão enquanto força, enquanto potência, e ela está tanto na gênese do que a gente poderia chamar de comportamentos problemáticos ou violentos, mas ela também está na gênese do pensamento crítico, da busca pelo conhecimento, da curiosidade, né? Então, esse texto é bem interessante porque ela traz essa outra perspectiva do que de fato é a agressão e como é que está existindo esse manejo, né? Como a sociedade
olha para isso e maneja isso. Então, acho que é interessante colocar como sendo uma força, uma potência inerente à nossa condição humana. Perfeito, né, Tati? E quando a gente tá olhando para isso, como é que vocês veem esse momento, né? Quando eu comecei a falar da era da informação, né? Como é que é essa influência, né? Manu começou a falar lá no início, né? O quanto houve mudanças de acordo, né? Depois pandemia e que a gente ainda tá ali buscando, né? Que a gente sabe nem o A gente que, tá buscando referenciais em né? relação A ao gente ainda tá que tentando mudanças entender, tivemos, né? que infância é essa que a gente tá lidando, Lidando em adolescência também, né? Muitos entraram na pandemia crianças, saíram adolescentes, então como lidar, né, com todo esse E processo? Ainda tá sendo novo pra gente, chegando, né, Isso. como E tem novidade. uma questão também, assim, ouvindo Tati falar agora, que é assim, essa diferenciação, né? A gente, enquanto profissional, também conseguir observar melhor na clínica essa diferenciação do que é agressividade como uma comunicação, como uma força que impulsiona, como uma forma de expressar um posicionamento, né? Falando numa linguagem bem gestalt, que é um self fortalecido, que se coloca, que se constitui dessa forma. E a agressividade, que talvez seja a agressividade que às vezes traz um incômodo de um outro lugar, que é a agressividade que vai se conectar com a expressão da violência, né? Então, são questões que se colocam de forma diferente. Uma coisa é você estar diante de uma criança que tem uma forma de funcionar um pouco mais enérgica, né? Que se posiciona de uma maneira mais incisiva. Dá trabalho, né, né? Dani? Dá um trabalho, bem dá trabalho, elaboradas. porque ela vai mobilizar no adulto, muitas vezes, exatamente esse lugar de que, eu tô aqui perdendo o meu norte, né? Esse contorno fica mais difícil de ser organizado. Então, é muito mais legal uma criança que faça tudo o que você quer, que não sim, questione, mas ao mesmo é tempo... mais legal pro adulto, né? É o ideal do bom cidadão, né? Obediente, Exatamente. dócil, bem-humorado, né? Então, Aquela, né, o estigma da Sabe o criança tempo de tudo. comportada, Aham. né? Mas tem o outro lado, que é quando essa agressividade, ela começa a ser expressa através de atos de violência. Então, eu acho que é uma coisa que também tem se potencializado pós-pandemia. Isso. A gente tem lidado com situações, às vezes, mais críticas nesse sentido, sabe? De coisas que eu digo assim, isso só aparecia lá no final da adolescência e agora tem coisas que estão chegando para crianças muito pequenas de uma maneira muito Sim. sofisticada em relação a esses atos de violência. Sim. Então, eu acho que saber diferenciar isso também é importante, sabe? Sim. Uma coisa é a agressividade enquanto comunicação, expressão e necessidade vital da gente, né? A outra coisa é a agressividade linkada ou conectada com atos de violência, né? E eu tenho percebido, né, eu não atendo crianças, né, mas estou amando o debate. Mas eu tenho recebido, assim, discussões, né, com amigas próximas que têm filhos de 3 e 4 anos, né, falando, olha, você percebe que quando ela fica muito na tela, ele fica muito na tela, ela fica mais agressiva, e aí depois aquilo que gostava muito de fazer, não faz, né? E ela só tem 3 anos, ele só tem 4 anos. E eu disse, é bom o risco que isso tem, né? De você estar deixando a criança muito tempo na tela, né? E o quanto isso excita esse corpo, né? E o que desencadeia aí, que chega com o nome de agressividade, né? Mas aí eu queria que vocês pudessem falar o que é que essas redes, né? O que é que essa nova era, né? Essa era da informação, essa era da internet, né? Essa era onde a gente tem acesso a tudo muito rápido, mas a criança, ela não tem como processar, né? É tanta informação e o quanto ela fica excitada, né? Porque pós isso, as mães relatam, né? É muito, eles ficam violentos, assim, ficam agressivos, ficam impulsivos, e aí aquela inquietação que tem surgido, que eu acho que tem a ver com essa temática da Totalmente. agressividade, né? Totalmente. E é interessante a gente pensar que muitas vezes olhar para as telas, olhar para as redes, traz uma insegurança muito grande para o adulto, né? Como assim? A gente vai. Meu filho não pode se afastar desse lugar porque essa é a geração dele. Mas, assim, que lugar é esse? É um lugar muito desconhecido, ainda que requer muito cuidado. E aí, pensar nos avanços tecnológicos, pensar na era da conectividade, é entender que hoje tudo está relacionado à tecnologia.
as escolas hoje, cada vez mais, têm se modernizado em relação a essa tecnologia. Então, pegar o celular, pegar um computador é algo muito fácil para criança. Muito acessível, né? Pequenininho, ele já sabe, o bebezinho já pega e já levanta a tela, assim, como é que... Observando, vendo essa relação. E muitas vezes a gente vai percebendo que esses estímulos muito grandes que eles vão construindo a partir dessa relação vai deixando com que esse lugar fique vazio. Sim. Né? Uma das coisas que me vem muito nessa relação com a conectividade e com a adolescência e a infância é que muitas crianças têm essa queixa da solidão. Então, é muito atrelado esse excesso com a falta. Sim. E essa falta, ela não me permite entrar em contato comigo, com a minha família, com o ambiente. Quantas dessas crianças, às vezes, desconhecem coisas que são parte da nossa vivência e da nossa experiência como pessoa, né? Antes, a gente falava muito essa frase assim, eu não nasci, eu estreiei. Para falar sobre o espetáculo da vida, né? Para falar sobre o espetáculo da vida, sobre suas fases, sobre seus ciclos. Hoje, de fato, é uma estreia. O menino não tem nem CPF, mas já tem Instagram. Não é? E o quanto, às vezes, essa vida roteirizada e muitas vezes os adultos querendo viver esse roteiro que muitas vezes é colocado, seja pela forma de manejo que se permite ou se coloca para eles que possam ser vivenciados, vai se caminhando, né? Esses dias até virou meme, né? A possibilidade da disciplina positiva, né? E aí as pessoas brincando bastante com essa fala, com essa situação. De fato, porque tem coisas que você precisa ouvir a criança, né? Não adianta você chegar no espaço e eu quero que você resolva essa situação, certo? Mas você já ouviu quais são as necessidades do teu filho? Né? O que de fato ele vem comunicando para você, ele vem comunicando que é a tua falta, a tua presença. Eu levo meu filho para todos os lugares, mas levar a criança para um lugar não é um tempo para estar com essa criança. Né? As agendas estão super cheias, mas ao mesmo tempo aquele brilho da tela tá tirando o brilho de viver. E quando você olha, não tem esse selfie fortalecido de olhar e o que é que eu encontro em mim. E desculpa. Não. Manu. Mas é porque você estava falando aqui o tempo todo aqui, né? A perspectiva, o que é saúde para a gestalterapia? E aí a gente pensar na experiência infanto-juvenil, é a gente pensar no uso das funções de contato. Isso. Quanto mais, melhor. E o que a gente observa com essa questão da tecnologia, né? A gente, para a gente poder olhar para a situação e poder, né, elaborar uma compreensão diagnóstica a respeito do que chega para a gente, só a gente olhar como é que essas funções de contato, elas estão sendo. Então, as crianças estão enquadradas, enclausuradas, né? Eu gosto muito de observar assim, os espaços escolares, como vem mudando ao longo do tempo. Então, cada vez mais é concreto, cada vez menos é areia, cada vez mais salas com ar-condicionado e cada vez menos verde, né? Ar livre. Porque tem que aproveitar, né, os espaços. Pois é, né? E aí como a gente não pensar, né? Essa questão da agressividade, né? Diante de corpos que estão impossibilitados de viverem. E a gente pensar o que é saúde. Sentir, né? Pois cheirar. Eles serem cobrados, né? Porque a todo momento as crianças estão tendo acesso muito rápido, né? Às redes sociais. Então, há uma cobrança no estilo de vida, há uma cobrança no estilo de estudo, há uma cobrança na questão estética. Então, o tempo todo eu tô sendo cobrado para alcançar algo que eu nem sei, nem reconheço se isso é meu ou se isso é do outro. Né? O que vai mudando essa percepção do contato. O que é que eu tô percebendo diante de tanta coisa que me vem o tempo todo? Né? O que é meu, o que é do outro, o que é nosso, o que é que tá sendo construído, né? Dessa relação de contato. Eu acho interessante, assim, porque aí vem, né, toda uma discussão atual sobre
como é que a gente pode, então, né, favorecer experiências para essas crianças, né, que sejam experiências que possam auxiliar nessas regulações emocionais, né, e ao mesmo tempo nessa necessidade desses corpinhos entrarem em contato com o mundo, mas dentro desse novo mundo, né, dentro do que é possível para cada pessoa. Eu fico aqui pensando no quanto a gestalterapia, ela vai exatamente ser um caminho para que a gente possa atuar aí, sabe? Assim, né? Se a gente pegar a ideia, né, do que é o acompanhamento com a criança, do que é a proposta da gestalterapia para criança e para adolescente, né? Eu gosto de dizer que é muito aquela coisa bem, né? Primeiro, acho que tem as frases, né? Que a Tati já trouxe aí. Eu não conserto crianças, a gente não vai consertar, mas a gente também vai proporcionar experiências de contato. Então, quando a criança vem com esse comportamento, né, com essa agressividade, com essa necessidade de performar, porque muito mais cedo a gente vê crianças com a necessidade de performar para estar dentro de uma normatividade, né, que é algo que preocupa bastante, né, tirando aquela espontaneidade, né, genuína da criança. Então, a gente vai caminhar. É como se a gente fosse caminhar num sentido contrário, né? Então, uma coisa bem básica, assim. Eu não sei como é que as meninas pensam isso, mas um consultório de psicologia em gestalterapia. Eu não tenho nenhum recurso tecnológico no meu consultório, porque eu acredito muito que a criança, hoje, ela já está com isso imersa, o tempo inteiro. Se ela traz isso, a gente vai acolher. Ok, se a criança chega com tablet, com celular, se ela vai me mostrar alguma coisa, um joguinho, vamos acolher. Mas isso não é oferecido para ela naquele espaço. Porque naquele espaço a gente vai vivenciar outras oportunidades de contato com o mundo. E aí, quando a gente pensa um pouquinho na agressividade, muitas vezes também o que eu vejo quando a gente vai observar são crianças que têm poucas oportunidades de entrar em contato, né, com as situações, com as experiências, com essa integração desse corpo. Então, são crianças que são muito reprimidas, muito contidas, né? Não pode sujeira, não pode isso, né? Eu digo que é aquela educação um pouco higienizada, né? E entendam, não é higienizada no sentido só, né? Do cuidado, limpeza, mas é aquela coisa assim, polida, né? De, olha, isso aqui você só pode brincar até aqui, não pode fazer bagunça em tal lugar. Você se sujou, então lencinho é uma coisa que a gente, né? Depois da pandemia, álcool gel, lencinho, as crianças já sabem manipular aquilo. Elas já perguntam, tia, tem lencinho? Tia, tem álcool? Onde é que tá o álcool gel? Então, assim, o pintar, o mexer, né, com os materiais, os recursos, quando a gente vai olhar para um corpinho que usa a agressividade para se comunicar, muitas vezes é um corpinho em que essa energia está completamente condensada, né? Então, você vê mãos fortes, você vê pés fortes, né? Mas você vê também que há pouca oportunidade dessa criança usar essa força para se colocar no mundo. E aí a força vem de outro jeito, né? Vem através dos argumentos, da resistência e da famosa oposição. Né? Que é o que a gente também discute muito hoje, né? Ô, Dani, tu falou isso. Né, essa oposição? Dani falou essa questão, né, da chegada, né? No momento que a criança chega no consultório. E aí você falando, é muito comum as crianças chegarem no consultório e já irem chutando e dando murro, soco no João Bobo. Eu adoro o João Bobo. É um dos recursos que mais atraem, assim, as crianças. Utilizado na clínica, né? Bastante. Inclusive, eu tenho estoque. Porque habitualmente ele estoura. Alguns não contam. E o João Bobo dá cambalhota. Enfim, acontece tudo com o João Bobo, né? E é fantástico isso, né? E pensar, diante de tantos recursos que nós temos, que nós trabalhamos, recursos estruturados, recursos interessantes, atrativos, eu observo que o João Bobo é o que mais, né? E um outro recurso também, gente, que eu acho que é importante compartilhar. Eu trabalho com caixa de areia, né? E trabalho com a caixa de areia, com as miniaturas, e o que mais chama a atenção das crianças é a areia. Então, muitas crianças... Os brinquedinhos elas já têm em casa, né? Muitas crianças se encantam. Eu acho uma coisa assim, se pudessem, Manu, se pudessem, elas entravam. Eu tive uma pequena que entrou. Entrou e... Pois é. E aí, né, a gente pensar, o que é que isso fala pra gente, né? Que necessidade é essa
que não está sendo percebida, né? Que não tem, né, essa possibilidade de experimentar. Então, as crianças entram e mergulham as mãos na caixa de areia e fecham os olhos, né? Então, eu acho que isso, né, fala muito, né, do que a gente pode pensar na possibilidade do espaço terapêutico e de que maneira a gente pode trabalhar essas questões, né? Então, Luciana Aguiar, ela sempre coloca muito, o que eu acho bem interessante, da sessão ser um espaço de permissividade, né? E aí eu já escutei gracinhas, né, de alguns responsáveis como dizendo assim, aqui é bom, você pode gosta tudo. porque você pode tudo. E eu costumo dizer que pode quase tudo, né? Sim, então é um espaço de permissividade no sentido de que a gente legitima, né, a experiência da criança, a gente legitima o sentimento, a gente não trabalha no sentido de, não pode isso, né? Não é um espaço de permissão mesmo para que essa possa se sentir. Né? Pois é, e as 3 regrinhas que eu coloco, que são 3, se resumem a 3, e que tem muito a ver com essa questão da agressão, que é, você não pode me machucar, né? Você não pode se machucar e deliberadamente sair quebrando tudo porque quer, porque quebrar vai quebrar. Né? E no contexto das brincadeiras, né? E aí a criança já começa também nessa relação comigo a experimentar esse contorno de que, ok, a raiva, né, que é um sentimento uma emoção que a gente trabalha e surge muito e que há uma tendência também de reprimir, e a gente permite num espaço seguro que essa raiva venha, mas com contorno, né? Não necessariamente não legitimando ou proibindo, mas com contorno, né? Tem uma coisa bem interessante, né, de uma psiquiatra, né, a Catarina Moraes, ela diz que a gente vive numa sociedade onde a gente não sabe nomear os sentimentos, né? Por isso que eu acho que Divertidamente faz tanto sucesso, né? Porque ele diz assim, o que é sentir, né? A partir, lógico, de uma forma, às vezes até caricaturada, né? Mas como é importante, às vezes, algumas formas serem caricaturadas, principalmente para as pessoas irem, né, se apropriando. E eu fico imaginando que um pai, uma mãe que não se permite sentir raiva ou se sente de uma forma sem contextualização, né, essa criança que chega e não é respeitada na sua raiva, porque a raiva vem como uma falta de obediência, né, e aí assim, não tem combinados, né, o que tem são imposições, né, o que tem são palavras que diz o que você tem que fazer e não assim, você compreendeu porque eu estou dizendo que tem que ser feito assim, como é isso para você, né, então a gente percebe nessas relações, né, como você vai trazendo, e as meninas também. São muitas queixas, né, na relação com a criança. Só reclama, só tenho coisas ruins a serem colocadas, eu não faço nada de bom, como assim? E aí vocês falando já para a turminha maiorzinha, né, eu recebi uma situação, né, no consultório, que os pais estavam estranhando, né, o comportamento da filha, ela já era uma jovem, e aí porque ela não era mais doce, ela não era mais fofinha, ela não fazia mais as coisas como deveriam serem feitas. E aí eu lembro que eu perguntei assim, antes disso, né? Quem é fulana para vocês? Né? E não tinha uma coisa bonitinha falando mais da menina, porque ela era. Ela não é mais. Ela não faz mais as coisas combinadas não, impostas, como a gente tinha feito. E aí, muitas vezes, isso é nomeado como agressividade. Como agressividade, como desrespeito, como falta de obediência, como não estou seguindo as regras da casa, né? E a gente pode trabalhar nesse contexto de que, assim, realmente ela não é mais quem ela era, mas ela pode ser algo que surpreenda vocês, né? E algo que surpreenda no sentido de aceitem, porque ela cresceu. Aceitem que agora ela entendeu. Ela tá fluindo. Né? E aí a gente vem, né, dentro que a gente trabalha com os adolescentes e pessoas jovens, que eu digo assim, tem uma amiga minha que ela disse, eu atendo uma pessoa de 26 anos, eu chamo os pais, porque a idade cronológica não é sobre isso, sabe? Ela falando, eu achei bem interessante, né? Esses combinados, essa forma de poder dialogar com esses pais e ajudar eles a compreender que essa pessoa cresceu. As regras são outras, o contexto são outros, né? E às vezes não, quer botar ali na caixinha, né? Porque por mais que vocês tragam uma criança, né, que ela tem que sair da caixinha também, né? De uma outra forma, mas parece que quando chega na adolescência, e agora eles têm corpos, né? Eles têm força, eles têm mais autonomia, os pais também não acompanham,
né? Eu não reconheço mais o meu filho. Não reconheço, virou, vou falar brincadeira, uma pestinha. Não, não sei Esse mais não quem é o meu filho que eu conhecia. Eu acho E que de fato, né? vai muito pro lugar do estranhamento, né? Assim, quem é essa pessoa que tá diante de mim agora, né? E assim, muitas vezes o convite é atualizar essa imagem, né? Isso. Assim, olha, quem é realmente essa pessoa? Vamos olhar pra ela, né? Vamos olhar pra você agora também, porque há 13 anos atrás, quando essa pessoa chegou, você também era outra pessoa, né? Então Totalmente. essa relação, ela vai se desenhando e vai se construindo e não é unilateralmente, né? Isso. Então, acho que quando vem essa agressividade na adolescência, que é um pouco disso, né, Vlá? Assim, vem acho que essa desconstrução, né, de alguém que eu já domino e já conheço, para alguém que está começando a se colocar agora diante de mim, mas que tá me gerando aqui um estranhamento. Então, vem de um outro lugar também, né? Eu acho que a gente ainda encontra aquela rotulação de rebeldia, né, de adolescente problemático, muitas vezes numa pessoa que está ali tentando se colocar no mundo, Isso. né? Agora, claro que isso não isenta também o nosso olhar, né, de observar outras questões que podem aí estar surgindo, que também caminham novamente para aquela diferenciação, né, do que a agressividade. Eu vou me posicionar aqui, então eu vou usar essa roupa assim, porque eu gosto disso aqui dessa forma, né? E aquela agressividade que pode estar realmente linkada com um processo, por exemplo, autodestrutivo, né? Com algo que não seja bom para aquela pessoa, né? E que isso esteja ali se desenhando de uma maneira, né, mais disfuncional. Então, acho que tem essa outra questão, quando a gente migra um pouquinho da infância para a adolescência, né? Na infância, eu vejo muito essa agressividade, quando ela se forma de uma maneira mais enérgica. É uma criança muito opositora, né? E na adolescência já vem essa outra questão, que é o adolescente mais difícil, ou o adolescente que é mais, né, que se coloca mais em risco. São coisas que a gente vai precisar também olhar com cuidado. Aí né? essa criança, esse adolescente ou essa adolescente que foi criança, que não teve a possibilidade de se experimentar, de entrar em contato com as próprias necessidades, de não sentir certas coisas, chega na adolescência, né, e até a Laura coloca, se torna uma presa fácil. Sim. E aí, né, puxando aí para o que a gente estava dialogando sobre a questão da tecnologia, são muitas vezes jovens totalmente apáticos, sem senso crítico, sem a condição de fazer uma discriminação, sem discernir, né, o que de fato atende às suas próprias necessidades de uma maneira saudável. E aí, eu acho bem interessante quando ela traz isso, né, dessa vulnerabilidade. Por quê? Porque o manejo dessa dita agressão na infância não foi feito de uma forma, né, vamos pensar assim, saudável, de uma forma que acolhedora, né? E assim, é muito importante a gente olhar também quando eles estão nesse campo de relação com a internet, com a agressividade, o quanto disposição eles estão, né, nesse contexto. Tanto de sofrerem violências, como também de cometerem essas violências. E aí, muitas vezes, recentemente, os adolescentes têm colocado muito essas demandas em relação a não sei fazer amigos. Os amigos que eu tenho são amigos virtuais, são amigos que eu participo de grupos de jogos, mas como eu chego para puxar uma conversa? Como é que eu mantenho uma relação? Então, tudo na internet é muito mais facilitador do que lidar com essa... você recebeu elogio, até uma vez o adolescente disse, você recebeu elogio, você pode botar eu amei. Eu tenho que falar, obrigada. Vou mandar um coração. Um coração, eu não posso, né, me colocar dessa forma. Mas o quanto eu gostaria de me colocar, e aí agora vem essa provocação. Eu sinto os adolescentes provocados a criar mais vínculos, a entender a importância desses vínculos, das relações, da amizade. E perder o medo. E se entendendo que para que eu possa ter algo que faça realmente sentido para mim nessa relação, eu vou precisar explorar. E aí eu vou ter que ser corajoso, eu vou ter que ser curioso. Usar a agressão para explorar, né? Isso, obviamente, mobiliza muitas questões que não estão bem acolhidas na infância. Então, é aquela criança que, porque é tímido mesmo, tá tudo bem. E tem uma coisa que é também interessante, assim, que
que tem sido, né, mais a fonte de estudo, assim, que é quando eu vou estudar neurodivergência, inevitavelmente eu preciso estudar um pouco mais de neurociência, né? E acho que a Gestalt terapia já entendeu que a gente precisa construir esse diálogo, né? Sim. Acho que é até uma coisa assim, tá dentro da Gestalt. Nós entendemos o ser humano de forma total. Então não há por que deixar isso de fora, né? Não tem como ver fragmentado, exatamente. né? Então, o que eu tenho observado muito é assim, com esse aumento de informação, né, da internet, eu não consigo mais fazer amigos, né? Eu não consigo me posicionar, ou então eu não consigo expressar os sentimentos. Por exemplo, tem pessoas que tudo tá tudo bom, né? Não consegue nomear outras coisas, não consegue se posicionar ou ter um repertório emocional. E aí, quando a gente vai olhar para o processo de desenvolvimento, né, se a gente lembrar de uma maneira, né, do ponto de vista do neurodesenvolvimento, existem 2 grandes momentos em que as potencialidades do nosso cérebro estão sendo super estimuladas, que é na primeira infância e na adolescência. Então, quando eu não uso essas habilidades que eu deveria construir lá na primeira infância, na adolescência, quando acontece uma grande segunda poda neural, a gente já não usa mais aquilo, então eu vou perdendo realmente essa habilidade. Então, hoje, às vezes, eu até identifico que eles já chegam assim, eu acho que eu tô dentro do espectro autista. Eu não sinto, eu não consigo reconhecer as emoções, né? Eu não consigo me relacionar bem, eu tenho dificuldade para estar no ambiente social. E quando a gente vai fazer um histórico, né, dessa pessoa e levantar ali a sua linha de desenvolvimento, muitas vezes a gente não tá falando de alguém no espectro, tá? Porque pra gente caracterizar alguém aí, a gente precisa de muitas outras questões, E né? de outros profissionais. Exatamente, né? porque é um diagnóstico mais amplo. Isso. Mas a gente vai encontrar alguém que não utilizou aquelas habilidades no momento crucial do desenvolvimento e que sim, aquilo pode ter trazido repercussões para esse processo ao longo da vida. Sim. E aí, se eu não uso aquilo, eu entendo que aquilo não me serve, né? Então, a pandemia foi um grande exemplo disso. Não tenho contato social, só vou usar o contato digital. Se eu não estou usando esse contato social em que eu preciso ativar mais as minhas funções de contato, estou aqui, eu percebo como o Manu está me olhando, como o Vladia está falando, como o Tati está se conectando com o que eu estou falando. São habilidades sociais, né? E se eu não uso isso vai ficando mais guardadinho. Não necessariamente isso é um transtorno. Sim. Isso pode ser uma dificuldade no neurodesenvolvimento, né? Então, estimulado. assim, não no sentido mais amplo, não dentro de um transtorno, mas que não foi estimulada. Então, eu também observo muito essa dificuldade ainda de compreender, olha, o que está dentro de um processo adoecido ou de um processo que se constitua de forma diferente no campo do neurodesenvolvimento e o que, de fato, é uma dificuldade relacional, assim, olha, eu não tive essa oportunidade de experimentar isso, não vivi isso. E é engraçado, Dani, que você traz essa temática, né, que é tão atual, mas eu lembro de um livro, gente, bem antigo, que eu amei, que é Dibs, Em Busca de Si Mesmo. Meu Deus! Do fundo do baú, né? Isso fala da minha idade, né? Mas, gente, como ele foi incrível ali, há 18 anos atrás, uma coisa que parecia ser tão simples, e a gente foi formada, né, no mesmo espaço, né, é uma bobagem que é muito atual, né, o quanto aquela criança chega naquele espaço, né, desacreditada dentro de um processo e achando que ela tinha todas as tatuagens, né, de uma psicopatologia. E pode-se trabalhar aquilo de uma forma, né? Eu indico mesmo, gente. Era um livro antigo, não sei nem se vocês vão encontrar, né? Mas o quanto tu foi falando, Dani, me remeteu a essa história. Então, assim, não é algo que a gente discute hoje, na contemporaneidade, né? Mas parece que é algo que fica mais evidente hoje, né? Essa forma de se apresentar para o mundo. E eu também percebo as caixinhas, né? As pessoas se autodenominando, se classificar, né? Se classificar, se colocar numa caixinha, né? De dizer... E tem uma outra coisa que eu queria trazer crítica, que eu escutei, até queria saber de vocês, que no Divertidamente traz a pessoa ansiosa super agitada. Né? E aí, assim, a gente não só tem essa forma de ser ansioso, né? Sim. Tem gente que tá aqui... É atacada, a ansiedade é atacada. Né? E tem gente que tá aqui, mas o juízo tá, né? Funcionando a 1000 por hora. Quando a gente fala do outro, né, é muito subjetivo. Então, a ansiedade, assim como a alegria, como a tristeza, como a raiva, se manifesta de várias formas, né? Não quer dizer que não seja, mas, obviamente, a forma de lidar e de estar, né, relacionada a ela é diferente também. Mas é aquilo que eu tinha dito, né, do filminho, assim, eu adoro ele. É uma forma caricaturada, que eu acho que é importante da forma como se apresenta, mas aí é que vem
os profissionais, Uhum. né? Sim, Porque uma coisa é com aquilo que está certeza. se apresentando, Sim. que é um pouco do que você está trazendo, né, Dani? Que está se apresentando, que, né, eu estava falando ontem com uma amiga, ela disse, lá, no cinema os adolescentes choravam muito, né? Se identificando com cada partezinha dali do que era apresentado. Mas é isso, aquele filme ele só traz um recorte, uma forma lúdica, uma forma que eu De diria, problematizar, problematizar, Uma caracterizar, introdução, né, dimensionada também, mas o que é importante, né, esse diagnóstico, esse acompanhamento com vocês que estão lá com as crianças, comigo também que estou, né, Sim. psicóloga, psiquiatra, a gente também entra com o neuro, né, nessa perspectiva, então assim, esse cuidado, né, que a gente tem que ter, né, é um filminho massa, a gente gostou, ele desperta muita coisa, acho que dá abertura, né, Tati, pra gente entrar em temáticas que às vezes são sensíveis para algumas famílias, enquanto uns querem se encaixar, os outros não querem olhar, né? A gente vive sempre essas polaridades no mundo atual, né? Enquanto a criança tá ali gritando por socorro, gritando por ser cuidada, né? E ninguém olha para ela, existe a outra que quer encaixotar. Então, assim, o quanto a clínica ela tá a serviço disso, né? Ainda mais uma clínica gestáltica que traz a contextualização, né? Senão a gente direciona, né, uma psicopatologia para um sujeito. E né? a importância, né? A gente patologiza o ser. E a importância da gente trabalhar junto a esses responsáveis, né? Eu digo que é uma das coisas mais importantes na clínica infantil, é esse trabalho mesmo de parceria, né? De estar sempre em contato, sempre disponível para esses responsáveis. Porque o que eu observo, o que é danado, é que muitas vezes os responsáveis proíbem o que deveriam permitir e permitem o que deveriam dar um contorno. E aí eu acho que essa questão da tecnologia, acho que entra muito nisso, né? Não, é necessário um contorno, é necessário diálogo, é necessário um acompanhamento, né? Mas são os paradoxos da vida. Então, proíbem a liberdade, proíbem tantas coisas que as crianças, né, poderiam viver e permitem coisas que precisariam ser mais olhadas, mais trabalhadas, mais cuidadas. E a importância do papel da gente nesse espaço, né? Para ser esse espaço de experimentação, né, de possibilidade de experimentar novas formas, né, porque Laura coloca isso no texto, né, de essa agressão, ela está aí enquanto potência, enquanto força, mas ela precisa ser transformada em algo. Porque se ela for só reprimida, aí a gente vai ter as experiências neuróticas e a delinquência, né? Mas a gente pensar nesse contexto, na relação terapêutica, que outras formas, né, a gente poderia pensar de vivenciar, de viver essa agressão ou quaisquer outras emoções ou sentimentos que geram um incômodo maior, um desconforto maior, né? Eu queria saber de vocês, assim, a gente tá falando aqui tecnologia, né? Mas, assim, às vezes vocês já falaram, assim, das implicações e tudo, mas qual o limite disso e qual o impacto na saúde mental, né? De forma mais nítida, acho que a gente foi falando de forma atravessada, né? Para essas crianças e esses adolescentes, porque, assim, eu tenho acompanhado, né, situações, tenho acompanhado uma família e dentro desse contexto tem um adolescente de 13 anos, né, onde ele se tornou dependente de, sabe, de pegar cartão de crédito escondido, de pegar cartão de crédito da irmã, da mãe, de outro parente próximo, né, de fazer dívidas na escola, né, para conseguir pagar o jogo. Né? Jogos de apostas. Então, assim, e aí isso foi tomando uma dimensão até maior, de pegar uma bicicleta no próprio espaço que mora, né? De chegar naquela coisinha dentro do próprio espaço e pegar, vamos dizer assim, salgados, coisas, né? Que foi ultrapassando e eu pude ir acompanhando, né? Num processo, a evolução dessa forma de funcionamento. E assim, de estourar celular, de estourar computador, quando se cortava a internet, para ver se a pessoa se autorregulava sem a internet. Então, assim, eu sei que eu estou trazendo uma extremidade de um processo de adoecimento, né? Onde tem outras implicações. Né? Não vou entrar, mas parece que essa forma de se conectar com a internet,
né, se tornou figura. A gente sabe que isso não é suficiente. Eu queria poder escutar, porque senão a gente coloca tudo para a internet, ou senão bota tudo para os pais, e assim, a Gestalt faz justamente esse contorno, né, de problematizar cada área dessa, e por isso que a gente fala muito, né, desses diagnósticos, que eles não podem ser encaixotados, porque a gente sabe que o ser humano é uma dimensão muito maior, né? Eu queria poder escutar um pouquinho isso de vocês, porque foi algo que chegou para mim de uma forma assustadora, né? E só que eu lembrei também uma outra família que eu acompanho, a mãe disse, não, ele pegou os R$ 50 na minha bolsa. Mas aí eu chamei a atenção do perigo dessa comunicação, o que é que está acontecendo? Ele chegar e pegar R$ 50 para o jogo, né? E aí eu disse R$ 50, e dependendo que essa forma de acompanhar, depois não é mais só R$ 50, porque eu já tenho esse caso aqui que eu estou acompanhando. E aí chega uma outra situação dessa que é leve, né? Vamos dizer assim, aqui já está um dependente, a gente fala dentro, relacionando muito ao álcool, né? Aqui já está um dependente, aqui está o uso abusivo, né? E aí, assim, como é que vocês olham para tudo isso? Porque eu acho extremamente perigoso. Como eu não atendo as crianças, né? E os adolescentes mais novinhos, só os pais, isso me assusta bastante. Sério. Eu fico pensando o seguinte, a criança e o adolescente, quando, de alguma forma, trazem alguma questão problemática, algo que é tido como um comportamento problemático, eu entendo que não estão fazendo isso porque querem. Estou fazendo isso porque eu quero causar aqui. Ela tem sempre um bom motivo para estar assim. Então, acho que é muito importante, né, o que eu tinha colocado esse trabalho de parceria com os responsáveis, para não entenderem isso como simplesmente uma afronta, ou como algo que é para trazer algum tipo de problemática, de confronto, de conflito. Primeiramente, existir essa abertura, esse acolhimento para o que está acontecendo. E aí, tentasse, a partir desse acompanhamento, desse contorno, desse diálogo, de algo que talvez atrás, nesse percurso aí do desenvolvimento, não tenha sido, né, não tenha tido possibilidade de ser trabalhado. Então, é muito aquela coisa de não pode, é feio, tá errado. E a criança não ter a possibilidade de se experimentar em situações e contextos diferentes. E aí chega na adolescência bombardeada, né, por essas coisas todas, pela tecnologia, de uma forma, muitas vezes, bem perniciosa, né? Pouco saudável. E, de fato, é como se a pessoa não soubesse o que fazer. Então, eu entendo a questão problemática, o sintoma, como um pedido de ajuda, né? Um pedido, uma forma de comunicar um sofrimento. E o que é que dentro da realidade daquela família pode ser feito? Então, eu acho que esse trabalho de parceria, de estar com esses responsáveis, acompanhando, né, esse processo de perto, né, porque a gente não está ali para trabalhar, a gente trabalha o campo, a gente não trabalha a criança individualmente. Então, quanto mais perto da gente também poder acolher as inquietações desses responsáveis, né, que muitas vezes eles vêm com um sofrimento muito grande também, né, a gente não está ali para tomar partido de ninguém, mas a gente ter esse jogo de cintura e essa habilidade para acolher demandas muitas vezes tão díspares, tão diferentes, mas a gente conjuntamente pensar o que é que pode ser feito aqui. O que não foi feito, o que não pôde ser feito, ficou. Mas o que é que pode ser feito a partir de agora? E identificar, né? A gente não trabalha com projeto de saúde para uma criança ou para um adolescente, mas tentar olhar para esses marcadores de saúde e trabalhar, né? Tanto com a criança ou adolescente, como com a família, em cima do que há de recursos que podem ser trabalhados e que podem ser vivenciados. Uhum. Tem um livro que é A Geração do Quarto, não sei se vocês conhecem, agora eu não me recordo do nome. É Hugo. E aí ele fez uma pesquisa, né, escutando adolescentes, né, em relação a essa conectividade, a forma de se expressar na internet, o tempo de quarto, né, que anteriormente o quarto era um paraíso, onde você se descobria, onde você vivenciava de forma muito criativa. Hoje, a gente vê, de fato, um adoecimento maior desses adolescentes. Eles se trancam no quarto, ficam presos aos seus jogos, e aí muitos deles relataram, assim, a falta de comunicação com a família, de não serem compreendidos, às vezes os
pais não demonstram interesse pelo que ele está fazendo. Então, a tecnologia, ela também é muito boa. Tem jogos que realmente são bem interessantes e que podem ser uma possibilidade, né, de vivenciar um momento em família ou de ser curioso. Olha, o que é que tu tá jogando? Por que tu gosta tanto desse jogo, não é? E aí, às vezes, essa falta de comunicação vai fazendo esse afastamento ser tão grande, não direcionado só exclusivamente ao pai. Às vezes, a escola também não se interessa pelo que a criança está trazendo, a família, de modo geral, né, também não traz esse interesse e apenas o coloca como alguém que não sabe viver. Mas como? Se a gente precisa, muitas vezes, pegar na mão e mostrar o mundo. E aí, muitas vezes, a gente não está fazendo isso. A gente está esperando que essa criança se desenvolva sozinha, né? E se desenvolva como? O que está sendo ofertado para ela, para esse desenvolvimento? Às vezes, na clínica, chega, tia Manu, eu já vi isso no TikTok. Eu já vi que é essa respiração, e aí você, nossa! Você tá muito habilidoso, mas aí a gente vai entrar em contato de outra forma. E aí, trazendo esse convite, né, para poder dar sentido ao que está sendo informado e ao que eles estão buscando. E aí, às vezes, diante de alguns comportamentos como esse, vem essa questão fragmentada mesmo, né? De olhar para essa totalidade dessa criança, desse adolescente, né? O seu corpo físico. Tem crianças que amam esportes, mas não querem esporte competitivo, certo? O que é que tem, né? O que é que se oferece para essa criança, para esse adolescente? Os adolescentes ainda são curiosos, eles ainda querem desenvolver habilidades, eles precisam ainda buscar algo que possa estimular a desenvolver habilidades. E assim, consequentemente, as sociais, as emocionais, vai se ampliando também. E aí eu vejo que é muito a gente olhar para esse campo, acolher esse campo e estimular esse campo. Eu fico pensando muito nessa questão, assim, das oportunidades de desenvolvimento, né? Acho que as meninas falaram dessa importância do trabalho em conjunto com as famílias. Acho que não consigo pensar a clínica na gestalterapia sem, né, com criança e adolescente, sem essa família estar perto, né? Acho que é um trabalho realmente que vai envolver isso. Mas me vem muito também, assim, as oportunidades. Então, Manu trouxe uma coisa que a gente precisa considerar, né? A tecnologia, ela veio para nos auxiliar a ter um contato mais dinâmico com o mundo. Acho que é um grande instrumento de aceleração aí de vários processos, né? A questão é que quando ela é apresentada como única forma de entretenimento, de desenvolvimento, ela acaba gerando, né, um caminho aí diferente nesse processo de desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, muitas vezes o trabalho aí precisa ser de redimensionar o lugar dessa tecnologia, né, assim, porque é forte se a gente parar para pensar que, né, são frases que são ditas repetidamente, assim, olha, eu só tenho prazer quando eu jogo, né, a única coisa hoje que me dá prazer é ficar... O que você não pode viver sem. Num jogo, ou então o que me dá prazer é entrar numa rede social e acompanhar, né, o que estão falando sobre tal assunto. Então, veja, a gente tá falando de pessoas de 13, 14, 15 anos, então é muito, né, é muito delicado você condicionar, você colocar todo o seu né, sua fonte de contentamento em uma única caixinha, vamos dizer assim, né? Acho que o grande desafio é ampliar o olhar para esse lugar de que, sim, a tecnologia, ela é importante, ela tá aí, ela foi pensada para acelerar processos, mas, né, ela também foi pensada para usos, né, para outras questões que, por exemplo, não deveriam chegar tão antecipadamente para algumas situações. E isso fica ainda mais evidente se a gente pensar em pessoas que já têm uma condição de desenvolvimento com alguma dificuldade. Então, se eu tenho uma criança que ela não apresenta uma dificuldade no neurodesenvolvimento e ela vai ter como um dos grandes recursos de entretenimento a tela, né? Isso já vai trazer um tipo de funcionamento aí mais delicado, porque quando você vai tirar, vai vir agressividade, vai vir, né? Porque isso realmente é o que a gente vê, né? Pegue uma criança pequena, dê um celular, depois tente tirar. É química, né? A gente fala também de uma química no cérebro, né? No Tudo corpo. isso tem um sentido, sensação de prazer imediata, né? A dificuldade com o controle inibitório, tudo isso tá lá explicadinho, lidar né? com a ansiedade, lidar com o ócio, com não fazer, né? Não ter o que fazer.
Agora, se você pega alguém que já tem um campo, né, vamos dizer assim, um ambiente de neurodesenvolvimento com alguma questão e você oferece isso, muitas vezes você vai potencializar aí exatamente o não desenvolvimento de outras coisas que ela também poderia estar aí crescendo e se desenvolvendo, né, buscando esse contato com o mundo de uma outra forma, e isso fica mais prejudicado. Então, aquela criança fica cada vez mais imersa na sua dificuldade. Então, acho que quando a gente fala na tecnologia, a gente vai ressaltar que existem coisas que são importantes, mas também existe aquilo que é assim, né? Eu sempre falo, né? Os pais começam lá no consultório, porque ela não sai do celular? E às vezes eu paro e falo assim, quem deu o celular para essa criança? Né? E até o próprio uso que esses adultos fazem, porque são coisas assim que eu vejo que eu fico chocada. Ontem a quantidade de vezes que eu vi pessoas dirigindo e olhando o celular, né? Então essas crianças e adolescentes estão vivendo nesse campo, né? Então o que a gente espera? Então, muitas vezes é aquela história, né, do adulto ter a permissão de fazer algumas coisas e a criança não tem. Então, é um negócio bem desafiador, viu? E aí vem aquelas falas, ele reclama que eu mas fico ele não no faz, telefone, né? mas ele também. E aí, Dani trouxe essas questões aí todas, eu achei muito, muito importante, e a gente pensar sempre na ideia de perspectiva, novamente, de saúde em gestalterapia. A gente pensar em fluidez, em flexibilidade, a gente não pensar em se fixar em polaridades. Então, assim, não pode tecnologia de jeito nenhum ou pode de qualquer jeito. Então, o que é saúde? É a gente pensar nessa forma de existir fluida, né, que atende às nossas necessidades, que a gente, né, faz uso e a gente lança a mão. Coisas que facilitam muitas vezes as nossas vidas, mas que a gente não perca o que é de mais importante. Então, uma criança ou um adolescente no celular, quais são as funções de contato? É um dedo? Então, o mundo está sendo acessado por um dedo, E os olhos de uma realidade que é totalmente, não é uma realidade que não é real. E aqui, né? Se a gente for pensar, é isso. Essa distância aqui. E a limitação, né? A limitação física de campo. Assim, eu não consigo olhar para quem tá ao meu redor. Isso. Né? Eu não consigo olhar. Então, às vezes, a criança nem sabe o que é que tem. Isso é uma coisa muito interessante. As crianças que chegam, por exemplo, chegam no consultório, elas só vão se fixar naquilo ali. Eu não consigo, eu não vi que tinha isso, eu não vi que tinha aquilo. Mas tu já pensou que tu pode passar e olhar? Vamos olhar para as coisas, né? Vamos ver o que tem aqui. Isso é uma coisa tão simples, gente. Mas a gente, às vezes, está dentro de um carro, né? Cada um ali, dirigindo, olhando pro celular para ver o que vai fazer. E a criança tá ali e não tá olhando para as coisas. Observa por onde você tá passando. O que é que tem no teu caminho. Isso. Né? Como é que as pessoas estão. Isso tudo é exercício de função de contato. Né? Isso tudo é importante para que a gente possa ir construindo esse contato fluido com o mundo. Né? Se a gente para e fica nessa distância que Vlá trouxe, a gente está limitando o nosso olhar. E a longo prazo, isso é uma coisa bem delicada. E tem uma implicação até física, né, gente? Assim, totalmente. Você não alonga o pescoço, não alonga a tireoide. Você faz com que esse pescoço ele comece a ter uma outra forma. Um desenvolvimento motor Tem também. até um termo agora, pescoço, eu vi até recentemente pescoço digital, alguma coisa assim, que é justamente as implicações para o nosso corpo. Né? Porque a gente fica nessa posição. Mas o quantas vezes atitudes simples, né, que chame atenção, que possa estar ali trazendo e denunciando, né? Eu lembro também uma outra história que a gente estava numa mesa e uma amiga no celular e uma colega na época fez: vamos sair para não estar incomodando fulana, porque ela tá conversando. E a gente fez essa brincadeira mesmo, a gente foi para outra mesa. E ela, o que foi? Tu não larga o celular, a gente não quer te incomodar, a gente vai para outra mesa. Eu tô trazendo isso, que é uma forma lúdica ou brincadeira, porque essa sou eu, né? Mas é justamente para mostrar, às vezes, o quanto é invisível aquilo que a gente cobra das crianças e dos adolescentes e o quanto a gente reproduz, né? E a gente sabe que a criança ela não aprende com o que a gente fala, ela aprende com o que a gente faz. Com que né? ela Exatamente. vive, né? Com o que se vive, não com o que se fala, né? Não faça isso, mas eu posso, né? E aí mostra tanto essa coisa, uma sociedade adultocêntrica, né? Onde o adulto pode tudo, onde ele é o centro de tudo, e onde a criança, ela não pode porque eu sou adulto e eu digo para você o que é melhor,
né? E você é Mesmo- criança, você tem que obedecer, né? Isso. E aí a gente vai e fecha e vem a agressividade, né? A gente termina aí. A gente começa e termina, né? Com a agressividade. E aí tem respostas para isso, né? E vocês são estudiosas que estão respondendo, né, a esses questionamentos. Tu quer falar, Manu? Não, é que às vezes a fala da criança, quando a gente vai permitindo esse contato, né, com ela, e aí às vezes um pequeno falou assim, ai, como é bom brincar de brincadeira infantil. E assim, como, né, esse Aham. contato com a infância, uma criança super pequena, né, poder experimentar e ver que existem outras possibilidades além desse contato, né, com a tecnologia. E aí, às vezes eu provoco os adolescentes a falar, quando foi que a gente deixou de viver para provar que existe? Porque parece que a gente está o tempo todo fazendo isso com os recursos tecnológicos que vão nos permitindo, né? E aí vem todos esses atravessamentos que a gente hoje conversou bastante. Acho que quando a gente pensa na agressividade, né, diante de tudo que foi colocado aqui, acho que é sempre importante ressaltar. Quando essa agressividade aparece, o que ela está querendo nos comunicar, né? Qual é a história que ela conta, né? Porque todo comportamento tem uma história. Então, que história ela está contando pra gente? O que está acontecendo ali, né? Ah, eu não sei o que está acontecendo, ela não era assim, agora começou a ficar assim. Vamos olhar para o que vem acontecendo, né? Porque muitas vezes as coisas estão acontecendo e não estão sendo vistas. Uhum. E a outra questão é lembrar, né? Eu gosto de dizer muito isso, assim. A criança, ela precisa de muito pouco, gente. Muito pouco. Pra se desenvolver. Ela precisa de coisinhas básicas, sabe? Né? Ela vai precisar do amor, do afeto, que, né, isso é básico para nossa sobrevivência, isso é o que nos faz humanos também. Mas em relação a recursos e a experiências, ela precisa do simples, sabe? Então, vem uma agressividade, um comportamento mais, né, desorganizado, vamos retornar ao simples, vamos retornar a coisas que possam, né, favorecer o uso dessas funções de contato, vamos proporcionar experiências seguras dessa criança com o ambiente, né? Então, eu sempre digo, vamos voltar para o simples, para aquilo que, para a caixinha de artes, para areia, Pra né? slime, Para Pois slime, é. para cola, para, sabe, manipular, sentir, né, perceber, são habilidades, são estratégias que a gente vai precisando aí, né, potencializar, sem muita coisa ao redor, sabe? É convidando cada vez mais essa criança para esse lugar do simples, né? E observando o campo. E pensar também, né, que alguns marcadores de saúde importantes, né, como a curiosidade, a criatividade e a coragem, né, tudo é perpassado pela agressão. Né? E a gente proporcionar um espaço em que a criança possa experimentar, o adolescente possa experimentar tudo isso, né? Sim. Bom, gente, muito legal, né? Vocês, no final, Dani falando, me veio assim, o óbvio. O óbvio. A gente Mas precisa como dizia sempre. Pels, né? O óbvio é mais difícil de ser visto. Né? Aquilo que tá na superfície, aquilo que é assim, ó, vamos pegar, Não vamos... precisa a gente ir para as profundezas, né? E aí, assim, o óbvio, né? Pra mim, eu finalizo, importante. né, esse podcast com vocês falando assim, o óbvio. O óbvio. Né? A gente precisa resgatar o óbvio, né? Aquilo que é mais simples, aquilo que nos conecta ao nosso corpo, às nossas memórias, à nossa forma de viver, né? Ao sentir, né? Verdade, Sentir, escutar, cheirar, né? Tocar. Então, assim, é o óbvio, né? Eu acho que o papel de vocês, enquanto gestalterapeutas, e meu, né? Eu tô falando da criança, é trabalhar sempre esse óbvio, né? E que costura, né? Que costura foi feita aqui. Porque a gente estava, né, nos bastidores, pensando como é que a gente iria articular, mas não precisa, né? A coisa só acontece, né? Só acontece. E que costura linda foi feita, né? Isso. E aí eu quero agradecer a vocês, muito obrigada, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa clínica gestáltica, né, infanto-juvenil. E que a palavra que fica é vamos trabalhar o óbvio, né, para poder resgatar vidas, né, para poder resgatar vidas para a própria pessoa, né? Não é resgatar no sentido de salvamento, mas é ajudá-las a se resgatarem e saber que tudo que elas precisam tá aqui, ó, nesse corpo. Isso. Então tá, gente, até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.